Fala, meus queridos! Mais uma aulinha de biologia aqui pra vocês. E hoje vai ser uma aula bem rápida, ok? Vai ser uma aula curtinha, que a gente vai discutir alguns conceitos de genética antes de entrar na genética propriamente dita, antes da gente conhecer a primeira lei de Mendel, ok? Então a gente vai conhecer os conceitos primeiro, vamos ter uma base, certo? Vamos montar uma base agora nesta aula, certo? Vamos conhecer algumas palavrinhas diferentes que são importantes para o entendimento da genética e aí sim, na próxima aula vamos conversar sobre a primeira lei de Mendel, beleza? Então vamos lá. Antes de entrar nos conceitos genéticos, a gente vai falar o que é a genética em si. Então, a genética vai ser o estudo da biologia que vai ser responsável por explicar a hereditariedade, ou seja, vai explicar a transmissão de características dos ancestrais para os seus descendentes e como essas características se manifestam nesses indivíduos, certo? Através da genética, é possível estimar as probabilidades daquela característica acontecer naquele indivíduo e que vai ser transmitida ao longo das gerações, certo? Conceitos genéticos que são importantes da gente entender antes da gente conversar de genética. O primeiro conceito é fecundação cruzada. O que é fecundação cruzada? O nome é bem sugestivo e através dele a gente já consegue ter uma explicação prévia. Então, o que é a fecundação cruzada? Esse tipo de fecundação vai ocorrer entre dois indivíduos, certo? Que vão ter gametas diferentes. Então, são indivíduos de gêneros diferentes com gametas diferentes, ok? Quando eu falo que eu tenho numa mesma espécie, dois indivíduos com gêneros diferentes, a gente fala que essa espécie é dioica. Por quê? Porque eu encontro o sexo feminino e o sexo masculino, ambos separados, certo? E nesse caso, onde as espécies são dioicas, a fecundação cruzada é a única forma deles conseguirem se reproduzir, perfeito? Porém, a gente tem exceções, vamos dizer assim, quando a gente fala de espécies hermafroditas. O que são espécies hermafroditas? São espécies que um mesmo indivíduo possui os dois sexos. Por exemplo, minhocas. Outro exemplo, as tênias, que são plateumintos parasitoides, certo? Então, no caso das hermafroditas, a gente também precisa de dois indivíduos para ocorrer a fecundação, certo? Porque eu tenho óvulos nesse indivíduo, certo? E esses óvulos não são fecundados pelos espermatozoides desse mesmo indivíduo. Vão ser fecundados pelos espermatozoides de outro indivíduo, e esse outro indivíduo também possui óvulos que precisam de outro espermatozoide de outro indivíduo diferente para ser fecundado, certo? Então, em espécie hermafrodita não ocorre autofecundação, certo? Ocorre fecundação cruzada. Ele precisa de outro indivíduo, também hermafrodita, certo? Para conseguir se reproduzir. Falamos agora, surgiu a palavra autofecundação. O que seria a autofecundação? A autofecundação, ela ocorre entre gametas masculinos e femininos que são produzidos por um mesmo indivíduo. Então, esse mesmo indivíduo, ele produz óvulos e produz espermatozoides. Eles se fecundam. Ou seja, esse indivíduo que pratica a autofecundação não precisa de outro indivíduo para se reproduzir. Ok? E a autofecundação ela ocorre muito nas plantas, eu acho que é muito mais comum nas plantas, certo? E tem alguns casos assim relatados também em hermafroditas. Então, hermafroditas, os hermafroditas, na maioria das vezes, fazem a fecundação cruzada, porém, tem exceções, ok? No caso
da autofecundação, a gente tem uma menor variabilidade genética, certo? Porque a gente não está fazendo a fecundação com gametas diferentes, então a gente tem os mesmos genes nos mesmos gametas que vão se fecundar. Menor variabilidade genética. No caso da fecundação cruzada, a nossa variabilidade genética lá é muito maior do que aqui. Por quê? Porque na fecundação cruzada, eu preciso de 2 gametas, certo? Que provém de indivíduos diferentes. Logo, a constituição genética desses 2 gametas são diferentes. Então, a minha maior variabilidade, a maior probabilidade de combinações diferentes aconteceria na fecundação cruzada. Certo? Gene. Você fala, gene, fica falando de gene, mas o que é gene, né? A gente fala muito de gene, o gene daquilo, o gene daquilo outro. Eu coloquei uma definiçãozinha aqui para vocês do que é o gene. Então, a molécula de DNA, ela vai apresentar vários segmentinhos, que são aqueles segmentos de pares de base que a gente já discutiu, certo? Então, vai ter lá esse par de base, vai ser transcrito, vai fazer o RNA mensageiro, certo? E esse RNA mensageiro, ele apresenta capacidade de atuar no metabolismo da célula, certo? Através da tradução de algumas proteínas, por exemplo, uma enzima que pode atuar numa reação química da célula, certo? Esses segmentos, certo? Que são traduzidos, a gente fala que é um gene, ok? Então, em uma mesma molécula de DNA, a gente pode encontrar milhões de genes diferentes, certo? Que vão ser lidos, transformados em RNA mensageiro, e aí a gente vai ter o gene, ok? O genoma. Acho que com certeza vocês já ouviram falar do projeto Genoma. O projeto Genoma, ele conseguiu ler todo o DNA presente nas nossas células, certo? Então, quando os caras fizeram esse projeto Genoma, eles conseguiram ler tudo e conseguiram identificar 3,5 milhões de segmentos de DNA, se não me engano. Então é muita coisa, certo? Então, pra você pensar que em cada celulinha tem essa quantidade, é um absurdo, né? Você fala, nossa, como que cabe tanta coisa numa coisa tão pequenininha? Pois é. Então, o genoma, quando a gente fala de genoma, é todo o DNA presente nas células de um organismo. Talvez esteja equivocado em ser 3,5 milhões, talvez seja bilhões, mas é mais ou menos isso, certo? Alelos. O que são alelos? Os alelos, eles são estruturas, certo? Que vão estar presentes principalmente em cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Se você falou que são cromossomos iguais, semelhante, correto. Então, os alelos, eles vão ser responsáveis por determinar certa característica. O alelo Azinho determina albinismo. O alelo Dzinho determina daltonismo. Então, o alelo determina alguma característica, se vai ser afetada ou se não vai ser afetada. Isso vai ser normal no caso, certo? Esses alelos, nos cromossomos homólogos, eles ocupam um local chamado locus, certo? São posiçõezinhas. Então, se eu tenho o alelo Azinho em um, eu vou ter o alelo Azinho no outro, certo? E na mesma posição, porque eles têm que ser correspondentes, certo? Então, eu tenho que ter um par de alelos para me ter uma característica manifestada, ok? E sempre são correspondentes, sempre no mesmo cromossomo homólogo. Então, aqui, nessa figura, por exemplo, a gente tem aqui, o gene, que é uma unidade hereditária, e o locus, que é o local definido, ocupado pelo gene do cromossomo, certo? Aqui, os alelos, tá vendo que é na mesma posição, ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos, certo? Então, na mesma posição,
na mesma posição e na mesma posição. Então, se eu tenho a característica cor de olho, por exemplo, determinada pelo alelo azão, eles têm que ocupar a mesma posição, certo? Alelo dominante. O que é um alelo dominante? O alelo dominante é aquele que vai se expressar em termos de característica quando na presença de outro tipo de alelo. Então, eu tenho dois alelos. Se esse aqui não conseguir se manifestar, a gente conclui que esse aqui é dominante. Então, o dominante ele vai sempre se manifestar, independente do que tem aqui junto com ele, ok? Então, um exemplo de característica dominante no ser humano é a polidactilia. O que seria a polidactilia? É o aparecimento de mais de 5 dedos, tanto nas mãos quanto nos pés. E essa característica é determinado por um alelo dominante. Outros exemplos de características expressas no gene de alelo dominante são o nariz aquilino, o lobo da orelha deslocada. Então, sabe essa partinha aqui da orelha? Se ela é grudada, aí foi determinado por um alelo recessivo. Se ela é separadinha, ó, a minha é separadinha. Então, aqui, ó, é uma característica, mesmo que bem específica, é uma característica determinada por um gene de alelo dominante. Se alguém tem covinha no queixo ou aqui, ó, também determinada por alelo dominante. Lábios grossos, alelo dominante, cabelo escuro, calvície, olhos escuros, capacidade de enrolar a língua assim, ó, fazendo um uzinho, característica dominante. Quando o dedo mindinho é curvado, o meu é reto. Mas se o seu for curvado, característica dominante. E o polegar curvado também. O meu não é tão curvado, meio reto. Mas também é característica dominante. Então, todas essas aqui, mesmo que tenham umas bem, tipo, muito X, tipo, sei lá, mindinho curvado, são todas características definidas por alelos dominantes, certo? Se eu tenho dominante, eu tenho um recessivo. O que é esse recessivo? Esse gene recessivo é aquele que não se expressa quando ele está com um gene dominante. Então, se eu tenho um azão, azinho, o meu azinho não vai se manifestar, porque o meu dominante sempre vai se sobrepor. Sempre. Ok? A característica do alelo recessivo só vai se manifestar, ou seja, só vai aparecer quando ele estiver acompanhado de outro alelo recessivo. Então, quando eu tiver azinho, azinho, aí a característica manifesta, certo? Geralmente, a gente representa as anomalias recessivas pela inicial dessa anomalia, né, dessa deficiência. Então, quando eu falo de albinismo, que é caracterizada por ser uma doença recessiva, a gente, nos exercícios de vestibulares, por exemplo, eles são relatados, na maioria das vezes, quase sempre, né, por azinho, porque é albinismo a azinho. Então, sempre a característica determinada vai ser representada pela inicial. Quando eu falo de daltonismo também, a gente trabalha com desenho, certo? Então, aqui a gente tem dois exemplos, ó, um canguruzinho e um crocodilo, ou jacaré, um jacaré. Então, a gente tem esses dois animais para mostrar que o albinismo não só se manifesta nos seres humanos, mas também em outras espécies de organismos, ok? O genótipo. Então, o que é o genótipo? O genótipo é a constituição genética de um indivíduo para uma determinada característica. Então, o genótipo de uma pessoa albina é azinho-azinho. Então, o azinho-azinho é o genótipo de uma pessoa albina, certo? Enquanto que pessoas normais que não apresentam o daltonismo, o albinismo, o genótipo dessas pessoas pode ser azão-azinho ou azão-azão, certo? Pode ser os dois. Aí você fala, mas esse azão-azinho não é albinismo? Não. Por quê? Por causa do meu gene dominante, meu azão ali. O meu gene dominante não vai deixar o meu alelo recessivo se manifestar, certo? Só que essas pessoas que têm os dois dominante e recessivo, no caso do azão-azinho,
ela é portadora do albinismo, do gene do albinismo, certo? Então, pessoas que não têm albinismo podem apresentar esses dois genótipos, azão ou azão-azinho, certo? Ignorem a minha cachorra meio louca, latina. Perdão, viu? Falamos de genótipo, espero que tenha ficado claro, ok? Vamos falar do fenótipo. O fenótipo é a denominação que a gente emprega em genética para designar qualquer característica que um ser vivo pode apresentar ou pode observar nesse ser vivo, certo? Então, cor do cabelo, você está vendo? O que é? Fenótipo. Cor da pele, fenótipo. Cor do olho, fenótipo. Então, se eu falar, aquela pessoa tem olho verde, o fenótipo do olho dela é verde, mas o genótipo pode ser outra coisa, que vai ser as letrinhas dos alelos, certo? Então, o fenótipo é a característica que você consegue observar na pessoa, certo? Esse conceito, ele permite distinguir indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Tanto que a gente pode perceber que o fenótipo da espécie humana é muito diverso, ok? Várias cores de pele, várias cores de olhos, várias cores de cabelo, muitas coisas. Diferença no formato do nariz, da boca, de tudo. Então, o genótipo é o que você pode observar, ok? Esse fenótipo, essa manifestação desse fenótipo, ele vai depender da interação entre os fatores genéticos, certo? E a influência ambiental. Então, a gente pode dizer que o resultado final, que seria o fenótipo, ele vem de genótipo mais meio ambiente. Então, esses dois fatores juntos determinam o fenótipo, que é o nosso resultado final, ok? Então, o fenótipo ele pode ser alterado, ok? Então, se uma pessoa nasceu branquinha, por exemplo, eu nasci branquinha, e vou trabalhar na praia, né? Vou lá trabalhar, entregar uns CD, sei lá, vender uns camarão, vou tomar um sol, né? Vou ficar super bronzeada, tomando um sol. Vocês concordam que o meu fenótipo ele foi mudado? Porque antes eu era branca, só que agora, devido ao fator ambiental luz solar incidindo em mim, o meu fenótipo mudou para a pele bronzeada, certo? Então, essa interação desses fatores mostra a característica final, que seria o fenótipo, certo? Que depende dos alelos que o indivíduo apresenta para ela e da influência dos fatores ambientais. Então, o meu fenótipo, o meu genótipo continua o mesmo, certo? Se, sei lá, a cor da minha pele é definida por azão, o sol não vai mudar isso, certo? Mas a cor vai mudar, meu fenótipo visual vai mudar, porque meu genótipo continua o mesmo, mas a interação com o ambiente fez com que eu ficasse bronzeada e no final mudasse. Perfeito? O que é um homozigoto puro? Então, a gente fala que algo é homozigoto puro, por exemplo, ou só utilizar a nomenclatura homozigoto quando o indivíduo apresenta os alelos iguais para um determinado fenótipo. Então, se o indivíduo apresentar cor de olho verde e a cor de olho verde ter um genótipo azão, eu falo que ele é homozigoto. Porque os meus dois alelos azão são iguais. Certo? Então, homozigoto ou puro é quando eu tenho dois alelos iguais. Se eu tenho azão, é um homozigoto dominante. Se eu tenho azinho, é um homozigoto recessivo. Certo? Se eu tenho homozigoto ou puro, eu tenho o heterozigoto ou híbrido, que nesse caso o indivíduo ele vai apresentar alelos diferentes para uma determinada característica. Então, nesse caso, ele vai ter azinho. São alelos diferentes. Daí a gente fala nesse caso que é um indivíduo
heterozigoto. Não esqueçam, essas nomenclaturas são muito importantes para resolver questões de genética. Sério mesmo. Gente, essa foi a nossa aulinha, certo? De bases que vocês têm que ter para entender genética. Daqui pra frente vão ter exercícios que eu aconselho vocês a fazerem para fixarem mais esse conceito que a gente acabou de ver, certo? Porque se vocês assistem a essa aula, vocês vão chegar deslanchando na aula de genética da primeira lei de Mendel, perfeito? Então façam esses exercícios para fixar na cabeça, ok? Ficou curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que essa aula ajude vocês na parte de genética, que é uma das áreas mais temidas pelos alunos, mas estamos juntos e vamos enfrentar essa matéria juntos. Qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dúvida, vocês já sabem, me chamem pelo Facebook, vão nos plantões, certo? Tirem suas dúvidas nos plantões. Vou disponibilizar esses slides no Drive, ok? Todo o material de apoio também vai estar lá. Então é isso, meus amores. Um beijo para vocês e até